Saudamos a todos os meus queridos irmãos e amigos. Saudamos com a paz de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à Palavra de Deus, ao estudo da Palavra de Deus. Parabéns por vocês estarem aqui. E antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai eterno que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento. Que o Senhor fale ao nosso coração ao abrirmos a Tua Palavra. Que o Senhor derrame o Espírito Santo para que Ele se mova entre nós e atue na nossa mente, derramando luz celestial para entendermos a Tua profecia. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Abram a Bíblia, queridos, em Apocalipse capítulo 22. Abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e o verso 17. Apocalipse capítulo 22 e o verso 17. Hoje vamos falar sobre a graça divina que ninguém entende. Eu creio na graça, eu não entendo a graça, mas eu aceito a graça, eu creio nela. Mas a graça divina vai muito além do que você imagina. A graça divina salva até mesmo pessoas que você acha ou pensa que não deveriam ser salvas. Já aconteceu de você pensar na sua mente, Senhor, este indivíduo não, por favor, Senhor, esta pessoa não, ela não pode ir para o céu. Há pessoas que não estariam no céu se dependesse de você ou de mim. Mas, queridos, por isso existe graça, e Deus faz algumas coisas na nossa vida e conta algumas histórias na Bíblia para mostrar o que é graça. A graça não é algo merecido, não é algo que você merece, não é algo que você tem direito. A graça é um favor, e a graça chega até você de graça, mas ela custou alguma coisa. A graça divina custou o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja agora Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, sem discriminação, sem predestinar alguns para a salvação e outros para a perdição. Não é assim que a Bíblia diz? Deus está se dirigindo a todo aquele que quiser. Todo aquele que quiser, diz aqui, tome de graça da água da vida. Então, os que se salvarem, se salvarão porque eles quiseram beber da água da graça divina. E aqueles que se perderem, é porque eles rejeitaram a graça divina. Mas a graça divina não rejeita ninguém. A porta da graça está escancarada, está aberta para todo aquele que quiser. E também a graça divina não é algo do Novo Testamento. A graça é algo da Bíblia. Desde o Antigo Testamento, Gênesis, até o final da Bíblia, Apocalipse, você vai ver o curso da graça divina. Quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva perderam aquela vestimenta de glória que tinham, era uma vestimenta de luz, eles eram seres glorificados, eles foram criados não no reino animal, eles foram criados no reino espiritual de Deus, foram feitos não à imagem e semelhança dos animais, mas foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, queridos, pertenciam ao reino espiritual de Deus, por isso eles eram vestidos de glória. Quando pecaram, morreu a natureza santa e espiritual que eles tinham, sumiram, desapareceram as vestimentas de glória, e eles se sentiram nus. E a Bíblia diz, ali relata em Gênesis, que eles fizeram aventais com folhas de figueira. Quando Deus apareceu no jardim do Éden e perguntou por Adão: Adão, onde estás? E eles se encontraram. Deus olhou para aquelas roupas feitas de folhas de figueira, e Deus disse: o que você fez, Adão? Queridos, Deus, para mostrar que a graça, ela já existia, Deus pediu que Adão sacrificasse um cordeiro no jardim do Éden. Foi Adão que sacrificou o cordeiro no jardim do Éden.
E Deus pegou a pele daquele cordeiro e cobriu aquela nudez causada pelo pecado. A nudez de Eva, a nudez de Adão, foi coberta com a pele do cordeiro. Isso se chama graça. Aquele cordeirinho que Abel sacrificou e que despertou a ira de Caim, aquele cordeirinho também simbolizava graça. Queridos, a graça está em todo o Antigo Testamento. Todo o sacrifício feito através dos cordeiros chama-se graça. Mas, queridos, quando Deus levou para o céu Enoque, porque Enoque foi arrebatado para o céu, isto é graça. Enoque não merecia o céu, mas ele foi arrebatado para o céu pela graça de Deus. Quando Deus levou Elias para o céu, arrebatado numa carruagem de fogo, isto é graça. Quando Moisés foi ressuscitado e foi levado para o céu, isto é graça. Mas toda esta graça no Antigo Testamento era uma graça prometida, não real. Não era uma graça já confirmada, era só uma promessa de graça. Porque em todo o Antigo Testamento existia o sacrifício dos animaizinhos, dos cordeirinhos, simbolizando o Cordeiro de Deus que viria ao mundo para morrer e para realmente confirmar e selar a graça divina. Se Jesus Cristo não morresse na cruz, não existiria graça. E o que aconteceria com Moisés, com Elias, com Enoque, que já estavam no céu? Permaneceriam no céu? A Bíblia diz que por 3 vezes Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, passe de mim este cálice. 3 vezes ele pediu. Existia então, queridos, a possibilidade de Jesus não morrer na cruz pela família humana. Jesus não era obrigado a morrer na cruz. Ele tinha a opção de morrer, ou ele tinha a opção de voltar para o céu, porque ele não tinha pecado. Ele nunca pecou. Ele poderia muito bem voltar para o céu. O pai poderia muito bem ter dito para o filho: tudo bem, filho, já que você orou 1 vez, 2 vezes, e agora é a 3ª vez que você está orando, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Tudo bem, filho, eu vou poupar você. Volte para casa, volte para o céu. E a família humana estaria para sempre perdida. Moisés, Elias e Enoque teriam que voltar do céu, e o planeta Terra estaria para sempre nas mãos de Satanás, porque Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Desde que Adão pecou, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Mas, queridos, quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, nós encontramos ali no livro Desejado de Todas as Nações um texto lá naquele capítulo que fala sobre o Getsêmani, quando Jesus Cristo suou sangue. Nós lemos lá na página 400 e vamos ler aqui a página 488. Sua prece agora respira apenas submissão. Se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Havendo tomado a decisão, Jesus caiu moribundo no solo do qual se erguera parcialmente. Onde se achavam então os discípulos para pôr ternamente as mãos sobre a cabeça do desfalecido mestre e banhar aquela fronte, na verdade mais desfigurada do que a dos outros filhos dos homens? O Salvador pisou sozinho o lagar, e do povo nenhum com ele havia. Onde estavam os discípulos neste momento em que Jesus suava sangue? Dormindo. Eles entendiam a graça? Não entendiam a graça, nem sabiam o que era a graça. Queridos, se Jesus Cristo não morresse, não existiria perdão e não haveria salvação. Deus sofria com o seu filho ali no Getsêmani. Anjos contemplavam a agonia do Salvador, viam seu Senhor circundado
das legiões das forças satânicas. Legiões de demônios estavam ali ao lado de Jesus no Getsemane, para que Jesus fosse forçado a desistir, abortar a missão. Aborte a missão, volte para o céu, teus discípulos não merecem. Você não está vendo que eles estão dormindo? Você vai morrer por alguém que não lhe valoriza. Jesus foi fortemente tentado no Getsemane, queridos, porque não foi na cruz que ele suou sangue. Na cruz tiraram-lhe o sangue, mas foi no Getsemane que ele suou sangue. Então o maior sofrimento, meus queridos, o maior sofrimento de Jesus não foi na cruz, foi no Getsemane, porque foi ali que ele decidiu beber o cálice da morte e suou sangue. Viam seu Salvador circundado por legiões de forças satânicas, sua natureza vergada ao peso do misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava. Pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes satânicas ao lado de Jesus, tentando o fazer desistir. Imaginem, queridos, pense um pouco a forma como Elias, como Moisés e como Enoque contemplavam Jesus Cristo lá do céu. Jesus Cristo vergado sob o peso dos nossos pecados, que estavam sendo colocados sobre ele, e ele suando sangue e clamando ao Pai: se possível, passe de mim este cálice. Imagine a tensão e o suspense do céu. Por isso aqui no Desejado de Todas as Nações diz: houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava. Para escancarar a porta da graça, houve silêncio no céu, porque a porta da graça poderia não se abrir. Você crê desta forma? Você crê que a porta da graça poderia não se abrir? A graça do Antigo Testamento era uma graça só prometida, promessa. Mas as promessas, quando não são cumpridas, não têm valor. Se você entrar numa loja, comprar um aparelho de televisão, se você entrar numa loja de carros e comprar um carro, você não deu nenhum dinheiro de entrada, você não pagou nada, mas já pode sair dirigindo o seu carro, indo para casa, feliz, sem ter pago nada. Mas você vai ter que pagar. Se você não pagar, eles vão tomar o carro de você. Queridos, Moisés, Elias e Enoque, eles estavam no céu por causa de uma promessa de pagamento. Mas se o pagamento não fosse feito com o sangue do Filho de Deus, eles teriam que voltar. Por isso existia tensão no céu, silêncio no céu, nenhuma harpa soava quando Jesus tremia diante da cruz, diante do pensamento de morrer na cruz. Mas Jesus Cristo decidiu salvar a humanidade, e a porta da graça foi escancarada, foi aberta, e nós estamos vivendo na graça. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, irmãos. Aqui você vai ler sobre um outro silêncio no céu. O primeiro silêncio no céu foi para abrir a porta da graça, e agora o próximo silêncio no céu é para fechar a porta da graça. Há novamente silêncio no céu, porque quando a porta da graça está para se fechar, quando Jesus Cristo está para lançar um incensário sobre a terra, ele percebe que existe uma multidão que ainda não foi selada pelo selo do Deus vivo, e ele clama ao Pai: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai. E os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos são ordenados para que continuem, que não soltem os 4 ventos, até que o povo de Deus que ainda não foi selado, seja selado pelo selo do Deus vivo. Existe tensão no céu, silêncio no céu, quando a porta da graça estiver para ser fechada para sempre.
Leia comigo, Apocalipse capítulo 8, os versos 1 até o verso 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Queridos, o capítulo 8, verso 1 diz que quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu. Eu pergunto, o 7º selo já foi aberto? Sim ou não? Não foi aberto ainda. E agora diz o verso 2: e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Os 7 anjos que estão diante de Deus, eles vão receber as 7 trombetas quando o 7º selo for aberto. Eu pergunto, eles já receberam as 7 trombetas? Se o 7º selo não foi aberto ainda, os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Se eles não receberam as 7 trombetas, eles ainda não começaram a tocar as trombetas, porque o capítulo 8, verso 6 diz que eles só vão começar a tocar as trombetas depois que Jesus, no verso 5, lançou o incensário sobre a terra. Está claro isso? Vamos ler o capítulo 8, verso 6. Depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra, o verso 5, no verso 6 explica: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, somente depois de Jesus ter lançado o incensário sobre a terra. Mas Jesus ainda não lançou o incensário sobre a terra, porque ainda a porta da graça não se fechou. A porta da graça foi aberta lá no Getsemane e na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a porta da graça está aberta em nossos dias. A graça existia por promessa no Antigo Testamento, mas hoje não é mais promessa. Hoje ela foi paga, o preço foi pago pelo sangue de Jesus. É graça para você, mas custou muito caro para Deus. Custou a vida do Filho de Deus. O Filho de Deus assumiu a natureza humana para todo sempre. Ele é Deus, sim, mas ele é homem também. E ele continua com a natureza humana para todo sempre. Nunca mais ele voltará a ter a forma divina. Ele retém a natureza humana para sempre. Queridos, Jesus Cristo fez algo que nós não entendemos, porque isto é graça, e a graça alterou mesmo a hierarquia celestial. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas um pouco menor do que os anjos. Os anjos então eram superiores ao ser humano, um pouco menor do que os anjos fomos feitos. Mas quando Jesus Cristo encarnou, quando Jesus se tornou um de nós fomos elevados. Jesus se rebaixou ao se tornar um de nós, mas nós fomos elevados. Nós fomos elevados a uma posição que não tínhamos, superior à dos anjos, porque os anjos criados por Jesus agora estão abaixo de você, abaixo de mim, porque nós somos irmãos do Criador dos anjos. O Criador dos anjos tem a carne da nossa carne e o sangue do nosso sangue. Jesus elevou a família humana, não somente salvou a família humana, mas a elevou numa posição superior à dos anjos não caídos. Isso é graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Graça não se entende, irmãos. Graça se aceita e se crê, porque a graça nos salva. Nós não podemos entender
Como é que Deus salvou um Manassés, que matou tantas pessoas, que queimou crianças para o deus Moloque, que matou o próprio profeta Isaías? E Manassés levanta os olhos para Deus e pede perdão, e Deus perdoa e salva um homem desse. Eu não entendo a graça. Eu não entendo a graça. Mas eu creio na graça. E Deus conta essas histórias na Bíblia para que você não perca a esperança, porque por pior que você e eu sejamos, nós podemos ser salvos pela graça. E para ser salvo pela graça, basta confessar o pecado, pedir perdão. Não adianta se justificar. Deus não espera de você justificativas, explicações, desculpas. Não. Deus espera de você confissão. Eu pequei, Senhor. Foi isso que Davi fez quando Natã colocou o dedo na cara de Davi e disse: tu és este homem. Ele poderia ter se justificado, ele poderia ter dado muitas desculpas, mas ele disse o quê? Eu pequei. Deus espera de mim e de você confissão. Confissão. Foi o que Adão não fez. Adão, quando Deus perguntou para Adão: por que comeste do fruto da árvore? Ele não disse: eu pequei, Senhor. Ele disse: a mulher que tu me deste. E quando Deus perguntou para a mulher, ela disse: a serpente que tu fizeste. Até quando nós vamos estar culpando os outros? Culpar os outros por causa do nosso adultério? Culparmos os outros por causa do nosso desemprego? Culparmos os outros por causa da nossa infelicidade? Culparmos os pais? Culparmos os professores? Culparmos o governo por causa da nossa infidelidade, desonestidade? Até quando nós vamos continuar culpando os outros? Quando é que nós vamos assumir a posição de homens e mulheres segundo o coração de Deus? Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não nos pecados, mas na confissão. Quando ele disse: eu pequei, Senhor. Pedir perdão é isso: eu pequei, Senhor, me perdoe. E Deus disse para o profeta Natã: diga para Davi: perdoado está o teu pecado. Nossa religião, queridos, precisa ser feita de confissões, não explicações. Deus não quer teologia, Deus não quer explicações, argumentações. Deus quer confissão: eu pequei, me perdoe. É o marido que pede perdão para a esposa e não vem com explicações. Mas também você viu que eu estava nervoso, por que você veio falar comigo naquela hora? Mas também, não, queridos, não é se explicar e nem dar desculpas, é assumir a culpa: eu pequei, me perdoe. Queridos, aqui diz o capítulo 8, verso 3 de Apocalipse, capítulo 8, verso 3: e veio outro anjo. Nós estamos vivendo em tempo de graça. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar. Imagine na sua mente o santuário do céu. O santuário do céu não tem pátio, porque o pátio é o local onde existia o altar de sacrifício. O altar de sacrifício era onde o cordeiro era morto. E o cordeiro de Deus não foi morto no céu. O cordeiro de Deus foi morto na terra, foi morto no pátio. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra. E o altar de sacrifício do santuário celestial é o monte do Calvário, onde o cordeiro de Deus foi morto. Então o santuário do céu tem o lugar santo e o santíssimo. E aqui diz que este anjo, que não é um anjo, como é que nós sabemos que às vezes a Bíblia chama Jesus de anjo, quando na realidade ele não é anjo? Jesus é chamado de anjo do concerto. Jesus é chamado de o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Isso você pode ver em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias, o capítulo 3. E nós vamos ver o verso 1. Malaquias capítulo 3 e o verso 1.
Aqui nós lemos: eis que eu envio o seu anjo, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento e aparecer a palavra Senhor, maiúscula, em hebraico é o tetragrama YHWH. Essas 4 consoantes, YHWH, é o nome de Deus, é o Jeová, é o Eterno. Então, queridos, aqui está falando, aqui onde aparece a palavra Senhor, lembre-se que é o Jeová Eterno. E aqui diz o quê? E de repente virá ao seu templo quem? O Senhor, o Jeová, a quem vós buscais. Leiam comigo: o anjo da aliança, do concerto. Aqui está dizendo que Jesus Cristo é a aliança. Jesus Cristo é o anjo da aliança, é o anjo do concerto, que viria ao templo. Ele viria ao templo. Ele veio ao templo de Jerusalém e foi rejeitado. Mas em 1844 ele veio ao Santíssimo do Templo Celestial e foi recebido. Entrou na presença do Pai, pegou o livro selado com 7 selos. Nós estamos lendo o 7º selo, mas o livro selado com 7 selos foi colocado na mão do Filho pelo próprio Pai. Ele pegou o livro da mão do Pai no Santíssimo em 1844. E o livro selado com 7 selos só podia ser aberto pelo leão da tribo de Judá, por aquele que venceu e morreu e ressuscitou para poder abrir o livro. Queridos, é o livro do juízo celestial. E aqui diz que Jesus Cristo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora voltando para Apocalipse capítulo 8, verso 3, aqui você entende que está falando de Jesus, o anjo da aliança, que tem um incensário na mão, porque anjo não pode ter incensário na mão, porque se um anjo pudesse interceder por você, Jesus não precisaria ter morrido na cruz por você. Por que é que Jesus encarnou, tornou-se um de nós e morreu na cruz? Para se tornar mediador nosso, intercessor nosso. Se um anjo pudesse ser, não precisaria todo o sacrifício do Filho de Deus. Um mediador precisa fazer parte da família a favor de quem estará fazendo mediação. Vou repetir isso, porque temos que decorar isso. Um sacerdote, um mediador, ele precisa fazer parte da família a favor da qual ele está fazendo intercessão. Por isso Jesus teve que se tornar homem para se tornar mediador dos homens. Não tinha outro jeito. Se existisse outro jeito, Deus teria poupado o seu filho. Mas não tinha outra opção. Ou você, meu filho, morre pela humanidade, se torna mediador da humanidade, ou a humanidade ficará para sempre nas mãos de Satanás. Só tem um jeito: você, meu filho, resgatá-los. E para que faça isso, você tem que se tornar um deles. Então este anjo do capítulo 8, verso 3, é Jesus. Leia comigo. E veio o outro anjo, que é Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Lembram-se vocês que no santuário existia incensário de ouro? Um só, que ficava no Santíssimo, só usado pelo sumo sacerdote. E este aqui é um incensário de ouro, que só Jesus pode usar. E foi-lhe dado muito incenso. Eu gosto dessa expressão, irmãos. Aqui não está dizendo que foi dado incenso para Jesus colocar no altar de incenso, no incensário de ouro. Aqui está dizendo que foi-lhe dado muito incenso. Aqui está falando de uma intercessão
única, de uma intercessão sem igual. Nunca foi feita uma intercessão como esta, porque é a última. É a última. E o Evangelho não vai terminar com menos poder do que quando começou. Se para começar o Evangelho foi derramado o Espírito Santo em forma de chuva temporã, e converteram-se 3.000 almas em um dia, agora, quando se fechar a porta da graça, quando terminar a pregação do Evangelho, será derramado a chuva serôdia do Espírito Santo, e não serão 3.000 num dia, serão 3 milhões e milhões de conversões em um dia. A pregação do Evangelho não terminará com menos poder do que quando começou. Por isso, queridos, a maior conversão de todos os tempos está sendo reservada para um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, quando Jesus vai receber muito incenso para colocar no incensário de ouro. Bendito seja este Deus que torce pela sua salvação. Bendito seja esse Deus que é amigo pessoal nosso, Pai bondoso, misericordioso, que quer que muitos se salvem. Por isso tem muito incenso. Só se perde quem quer se perder. Eu tenho um sermão, eu aconselho você a assistir esse sermão, e o título é difícil se perder. Como é difícil se perder, irmãos. Quando você lê a história de Nabucodonosor, Nabucodonosor queria se perder. Ele fez tudo o que podia para se perder, e se salvou. Como? Porque é difícil se perder, irmãos. É difícil. Salomão fez tudo o que podia para se perder, irmãos. Matou criança, queimou criança viva para Moloque. Ele não teve 2, 3 casamentos, não, irmãos. Ele teve 1.000, só 1.000 casamentos, 1.000 mulheres. Aprontou um bocado. Ele queria se perder, mas ele se salvou. Por quê? Porque é difícil se perder. Para você se perder, meu irmão, é só por muita teimosia sua mesmo, é muita cabeça dura mesmo. Porque se no momento em que você estiver morrendo, você clamar pela graça e pelo sangue de Jesus, você será salvo. Só que alguns morrem de repente e não tem esse tempo para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem esse tempo. Muitos estão brincando com Deus, e com Deus não se brinca. Não se brinca com a graça divina, porque a morte vem de repente. Mas é difícil se perder, porque Deus nos persegue com seu amor. O amor de Deus é como um cão de caça, que corre atrás da caça incansavelmente, mas a caça está cansada, está ofegante, e o cão de caça está atrás. E no momento em que a caça não aguentar e parar para descansar um pouco, o cão caçador alcança. Esta é a graça divina. É um cão caçador que nos alcança em algum momento da nossa vida. A graça nos alcança e nos apanha, e nós nos tornamos presas do amor divino, presas da graça divina. Isto é graça. Queridos, Jesus Cristo, Ele vai fazer a última intercessão antes de jogar fora o incensário de ouro. Mas é-lhe dado muito incenso. Aquele filho que você tem, teimoso, rebelde, drogado, ateu, não desista dele. A graça existe e a porta está aberta. Não desista dele. Não desista de orar. Não desista de jejuar. Não desista. Porque antes de Jesus lançar o incensário fora, Ele vai fazer a maior intercessão nunca jamais vista, porque é muito incenso. E a maior conversão, na hora 1/10, será a conversão de milhões. E muitos pais e mães
poderão ver na glória seus filhos que foram salvos na hora undécima. Porque Deus é o Deus da hora undécima. Se você pensa que Deus gosta de fazer as coisas adiantadas, não. Parece que Deus é atrasado, porque Ele deixa por último instante. Não, Deus não é atrasado não, irmãos. Mas Deus deixa assim por último instante, para provar que Ele é Deus. Quando você vê que não tem mais saída, quando você percebe que todas as portas estão fechadas, e você diz: eu me entrego, Senhor, não tem mais solução, não tem mais nada a ser feito. Então Deus diz: deixe-me ser Deus, deixe-me ser Deus. E no último segundo Ele faz o milagre, porque Ele é o Deus da hora undécima. Não deixe de crer, não deixe de orar, não deixe de interceder. E foi-lhe dado muito incenso. E aqui diz o verso 4: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E depois desta grande conversão da hora undécima, Jesus agora pega um incensário de ouro e coloca ali fogo do altar. Percebam a diferença, irmãos, no verso 5. Agora não é mais incenso, agora é fogo. Agora não é mais intercessão, agora são juízos, porque a terra vai começar a ser destruída. Quando você lê a partir do verso 6, é a destruição de 1/3 das árvores, 1/3 das águas, 1/3 dos rios, 1/3 do sol, das estrelas, 1/3 da população mundial. Começam as destruições permitidas por Deus, mas causadas pelo anjo do abismo, que é Satanás. Agora aqui no capítulo 8, verso 5, diz que Jesus pega um incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quando Jesus lança o incensário sobre a terra, no livro Primeiros Escritos, página 279, diz ali, quando ele lança o incensário sobre a terra, ele diz: está feito. E então, pela primeira vez, Jesus profere o texto que está em Apocalipse 22, verso 11, irmãos. Existe um momento certo para Jesus proferir esse texto. Esse texto é uma profecia que vai se cumprir quando Jesus jogar o incensário sobre a terra. Apocalipse 22, verso 11. Só então Jesus vai proferir estas palavras. Vamos ler: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Não tem mais graça. Quem está santo e salvo, permanece santo e salvo. Quem está perdido, está perdido. Não tem mais incensário de ouro na mão de Jesus. Ele jogou fora. A porta da graça foi fechada. Por isso, antes de Jesus jogar o incensário sobre a terra, existe aquele silêncio no céu, irmãos. Silêncio no céu, por causa da tensão dos que ainda estão sendo selados e dos que ainda estão fazendo decisões. Mas hoje eu me regozijo porque a porta está aberta. O Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Isto é graça. Deus derrama o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Que você creia na graça e viva na graça, mas não brinque com a graça. Deus te abençoe. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai gracioso, nós sabemos quanto custou esta graça. O ouro do sangue de Jesus e a prata das suas lágrimas, a vida do teu próprio Filho. Mas esta graça nos chegou de graça. Que cada um aqui, Pai eterno, confesse os seus pecados. Não se justifique, não se explique, não argumente,
mas confesse dizendo: eu pequei, Senhor, eu tenho pecado, Senhor, nisso e naquilo, me perdoe, cobre-me com a tua graça, salva os nossos filhos por quem jejuamos, salva as nossas famílias por quem jejuamos. Nós queremos ser salvos em família, Pai. Contemplando Jesus naquele dia, podemos dizer: eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus pedimos, amém.